Porque eu sou contra o fim da saída temporária dos presos. Calma, eu vou explicar o meu ponto de vista. Se você discordar, no final do vídeo você pode dar a sua opinião. Ah, mas você só é contra porque você é advogado. Exatamente por isso. Porque eu estudo a lei de execução penal diariamente e sei que ela é bastante necessária. Da mesma forma que se eu precisasse de conteúdo sobre saúde, eu iria atrás de um médico, ou de alimentação, de um nutricionista, e assim por diante. Mas antes de eu adentrar o tema saída temporária, eu tenho que explicar a função social da prisão. Porque não é simplesmente prender e deixar ele lá isolado do mundo. A prisão ela tem três funções principais. A função 1, que é punir o criminoso pelo crime que ele cometeu. A função 2, que é servir de exemplo para que outras pessoas não venham a cometer aquele crime. E o terceiro, que é o mais importante de todos, e que é o mais discriminado pela justiça, que é a função da ressocialização do preso. E por que ele é o mais importante? Porque não adianta, como eu expliquei, não adianta você simplesmente prender a pessoa pelo crime que ela cometeu, deixar ele lá 10, 20, 30 anos preso, e aí depois tirar ele e jogar ele na rua novamente. Para entendermos sobre a saída temporária, vamos ter que estudar a LEP, que é a Lei de Execução Penal. Eu vou fazer a leitura e explicar os principais artigos dessa lei. No artigo 122, ele disciplina que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, ou seja, pessoas que estão presas no regime fechado, não têm direito à saída temporária. Elas poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, ou seja, eles não vão ter um monitoramento, apesar que esse monitoramento ele pode ocorrer através da tornozeleira eletrônica, nos seguintes casos: para a visita à família, para frequentar curso supletivo profissionalizante, bem como para instrução em segundo grau ou superior, participação de atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Ou seja, esse terceiro item, ele diz claramente que o interesse é a ressocialização do preso. Ele ainda diz mais, no seu parágrafo 1º, que a ausência de vigilância direta não impede a utilização de mecanismos de monitoramento eletrônico, como eu já havia explicado. E no seu parágrafo 2º, ele disciplina que não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte, ou seja, não é todo criminoso que vai ter direito à saída temporária. Tem todos os critérios a serem seguidos. Outro ponto importante que eu quero destacar é a questão do regime semiaberto, porque no ordenamento jurídico, cada regime que você é condenado, você deveria ter um local específico para cumprir a sua pena. Se você cumpre um regime aberto, é uma causa de albergado. Se você está cumprindo pena no regime semiaberto, seria em colônias agrícolas. E se você está no regime fechado, aí sim você estaria numa penitenciária. No entanto, o nosso ordenamento jurídico ele é falho, porque praticamente não existem colônias agrícolas para o condenado em regime aberto cumprir a sua pena. Ou seja, eles ficam presos em penitenciária junto com os presos de regime fechado. Mas voltando para a leitura da lei, no seu artigo 123, ele diz: a autorização será concedida por ato motivado do juiz de execução penal e será ouvido o Ministério Público e a administração da penitenciária. Ou seja, para que o preso tenha direito à saída temporária, 3 autoridades competentes diferentes têm que autorizar. E ele cumpre diversos requisitos. E os requisitos são esses: um comportamento adequado, isso vai ser verificado pela administração da penitenciária. Ele vai ter que cumprir pelo menos 1/6 da pena, se ele for um condenado primário, e 1/4 da pena, se ele for reincidente. E também a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Continuando a leitura, no seu artigo 124, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovado por mais 4 vezes durante o ano. Ou seja, ele tem direito a até 35 dias de saída temporária por ano. Normalmente essas 5 datas, elas coincidem com feriados nacionais: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Por que essas 5 datas? Porque são datas para eles visitarem as famílias.
ele revê os seus familiares para voltarem ao convívio social. Continuando a leitura ainda, no seu parágrafo 1º do artigo 124, ele diz que o juiz, ao conceder a saída temporária, irá impor o benefício às seguintes condições e entender compatíveis às circunstâncias do caso. Número 1. Fornecimento de endereço onde reside a família ser visitada ou onde ele poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Número 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno, ou seja, ele não pode ficar transitando indiscriminadamente no período da noite. E número 3, proibição de frequentar bares, casas noturnas ou estabelecimentos congêneres. E relembrando que eu disse no artigo 122, inciso 2, ele poderia sair para frequentar cursos profissionalizantes. E no seu artigo 124, parágrafo 2º, ele reafirma que quando se tratar de frequência de curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será necessário para o cumprimento das atividades discentes. E não adianta só ele simplesmente estar estudando, ele tem que mostrar um bom resultado acadêmico. E para te comprovar que a saída temporária ela é eficaz e efetiva, eu vou pegar os dados da última saída temporária, que foi a saída de Natal, e te mostrar os resultados. De acordo com os dados, pouco mais de 52 mil presos foram agraciados com a concessão da saída temporária. E desses 52 mil que foram agraciados com o benefício, 49 mil retornaram à prisão. Ou seja, quer dizer que apenas 5% não retornaram ao estabelecimento provisional. Esse 5% equivale a mais ou menos 2.600 prisioneiros. Eu vou utilizar agora um exemplo exagerado para que talvez fique mais fácil de você compreender o meu ponto de vista. Vamos imaginar que essas 52 mil pessoas são toda a população de um país e que essas 52 mil pessoas têm que tomar uma vacina para se proteger. 49 mil pessoas dessas tomaram a vacina e apenas 2 mil pessoas decidiram não tomar. O ideal que seria é que essas 2 mil pessoas também se vacinassem. O que não pode é essas 49 mil pessoas serem prejudicadas por causa das 2 mil que não se vacinaram. Compreendeu? Agradeço imensamente se você ficou até este momento no vídeo e queria saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a saída temporária dos presos? Existe mais algum tema jurídico que você deseja esclarecimento? Deixe aí nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar esse vídeo para você. Sou Felipe Rocha, advogado, e meu contato está no link da bio.